ouvir a palavra do Senhor agora, no livro de Neemias. Neemias, seu primeiro capítulo, o verso de número 1 até o verso de número 11, que tem por tema decisões que mudam as nossas histórias, que diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias, do mês de Quileus, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhe perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição, e próprio os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante os deuses dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que hoje o faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que têm cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenasse ao seu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenasse ao seu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos, e cumprindo ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá o ajuntarei e trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua poderosa mão. Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a teus servos que se deleitam em reverência ao teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. E eu era copeiro do rei. O livro de Neemias vai nos trazer a história de uma reconstrução. Aqui nós podemos já ouvir que o seu irmão Anani, com alguns de Judá, foi até Susã e foi ver Neemias. E Neemias, quando o recebeu, a Bíblia vai nos dizer que Neemias perguntou sobre aqueles que haviam escapado do exílio e acerca de Jerusalém, porque lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 32, no versículos 19, vai dizer que a Babilônia invade Jerusalém por intermédio de Deus, porque Deus usa um profeta para falar com o povo, e o povo não dá crédito à voz de Deus. Então a Babilônia invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo do Senhor, levam alguns cativos para a Babilônia, matam, roubam. Dali em diante a Bíblia vai dizer que a cidade fica em aflição, mas o livro de Esdras começa a dizer que Ciro, enviado por Deus, ele ordena que a casa do Senhor se reerguesse. Então Neemias, ele acompanhou toda essa trajetória, todo esse tempo que era para essa cidade novamente estar de pé. Só que agora a notícia chega sobre Neemias, que Jerusalém está derrubado e que as suas portas ainda estão queimadas a fogo, e que o povo que escapou do exílio estão em aflição. A palavra aflição já nos dá a entender que o povo está passando necessidade, está sem força de lutar, está sem ânimo. O porquê? Porque quando eles iam reconstruir a cidade,
iam reconstruir os muros, levantavam-se pessoas para impedir, para que isso acontecesse. E na nossa vida não é diferente. Às vezes planejamos, sonhamos, e pessoas que a gente jamais imagina se levantam contra a gente, dizendo que a gente não vai conseguir, dizendo que nós vamos perecer, que isso não é para nós. Mas nós não devemos desistir e devemos acreditar que Deus é capaz de fazer e realizar o nosso sonho, o nosso projeto, como Ele vai fazer aqui nessa história. Porque Neemias, ele toma uma decisão essa de mudar a sua história, mudar a história daquele povo, não só para ele, mas para com o povo também. Então, depois que Neemias ele ouve essas palavras, a Bíblia diz que ele senta e ele começa a chorar, porque dói no seu coração. Uma cidade onde ele nasceu, uma cidade onde ele andou, caminhou com seus irmãos, aonde ele abraçou seu pai, a sua mãe, e outrora agora, sua mãe e seu pai estão mortos, e a cidade, sua cidade natal, está derrubada, e o seu povo, aonde ele aprendeu a caminhar, crescer, está em aflição, está precisando dele. Então, nesse momento, ele vai orar ao Senhor. A melhor decisão que Neemias tomou, ele foi orar a Deus. Às vezes olhamos para o lado, olhamos para o outro, de vezes a dificuldade de ser tamanha grande, esquecemos que Deus, ele é capaz de fazer aquilo que nós precisamos. Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe daquilo que precisamos. Se nós elevarmos os nossos olhos para o monte, como disse o salmista, se nós elevarmos os nossos olhos para o monte, nós vamos ver que do alto veio o nosso socorro. Sabemos que o Senhor, Ele está com suas mãos estendidas, Ele está com os seus ouvidos atentos a ouvir a nossa oração. Na hora da angústia, na hora da provação, na hora do aperto, na hora que você diz que não tem jeito, não tem solução, Deus, Ele é o Deus da solução. Ele é o Deus que pode mudar a tua história. Então aqui Neemias, ele toma a decisão de orar, porque ele sabe que Deus é o Deus dos seus pais, Ele é o Deus de Jerusalém, Ele é o Deus daquele povo e é o Deus da sua alma. Ele sabe que Deus é capaz de realizar o seu sonho, o seu projeto. Então nesse momento Neemias agora ele vai orar e ele vai pedir a Deus que perdoasse os seus pecados, perdoasse as suas falhas. E ele diz: Senhor, ouve a minha oração, eu sou falho, eu sou errante, sou pecador, o seu povo é pecador, o seu povo não tem obedecido os seus mandamentos, nem os estatutos que o Senhor deixasse ao seu servo Moisés. Mas por gentileza ele pede a Deus, ele pede: Senhor, me ouve por gentileza, porque sem o Senhor eu não vivo, sem o Senhor esse povo não vai conseguir viver. Somos pessoas infiéis, às vezes errantes, mas Neemias vai dizer que ele precisa de Deus, ele precisa da presença de Deus. Então nesse momento a Bíblia diz que Neemias ele começa a orar e jejuar ao Senhor. E nesse momento que Neemias começa a jejuar, nessa trajetória, Deus agora vai ouvir a oração de Neemias, porque a decisão de Neemias foi orar. E claramente nós entendemos que quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração, obviamente, porque Isaías, o profeta messiânico, disse que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos estão agravados. Ele exclamou essa palavra. E se o profeta Isaías disse isso, certamente as mãos do Senhor estão sobre nós, e certamente os ouvidos do Senhor estão atentos a ouvir a nossa oração. Então Neemias sabia que se ele orasse, Deus responderia, que se ele orasse, Deus entraria com a resposta. Então Neemias ele ora, e agora Deus vai começar a agir, porque Deus começou a ouvir a oração de Neemias, porque Neemias suplicou a presença de Deus para que o capacitasse, para que ele fosse naquela cidade lá em Judá, para reconstruir os muros de Jerusalém. Então a Bíblia diz que Neemias agora, sendo copeiro do rei, ele chega na frente do rei, ele bebe o vinho do rei, ele olha para o rei e diz: ó rei, vive o Senhor para todo sempre. Mas naquele momento Neemias está triste, porque ainda não houve uma ação de Deus na sua vida. Neemias ainda está angustiado. O semblante de Neemias é de tristeza. Se nós formos ler o livro de Neemias, ele próprio vai dizer que nenhuma vez ele chegou na frente do rei Artaxerxes triste. Ele não chegou de cabeça baixa nenhuma das vezes. Mas nesse dia, Neemias está triste, Neemias está angustiado,
E na nossa vida não é diferente. Temos os nossos altos e baixos. Às vezes chegamos no culto para adorar ao Senhor, chegamos com a angústia, chegamos com a tristeza, mas nós devemos saber que desde o momento que nós entramos, Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus, Ele pode mudar agora, nesse momento, mas basta nós cremos, temos fé, porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que às vezes nós não vemos, mas aquilo que nós esperamos. Hoje talvez você não vê, mas você espera. Isso é fé. Se você tem fé e você acredita que Deus é capaz de fazer, a angústia ela vai embora, a tristeza vai embora. Você sai contente, você sai realizado, sabendo que Deus, Ele é a base do seu sonho, sabendo que Deus, Ele é a base do seu projeto. E Neemias sabia disso. E nesse momento agora, quando o rei Artaxerxes olha para Neemias, ele vê que Neemias está triste, vê que Neemias está angustiado, e diz para Neemias: Neemias, o que está acontecendo? Nenhuma vez você chegou aqui triste, e eu percebi que você está triste, eu vi que você está angustiado, alguma coisa aconteceu de errado. Naquele momento Neemias olha para o rei e diz: aconteceu sim, rei, é que a cidade do sepulcro dos meus pais, lá em Jerusalém, em Judá, está tudo derrubado. A cidade, aquela metrópolis, que era uma linda cidade, povoada, hoje não é mais. É um lugar de tristeza, de angústia, de dor. E o povo está em aflição, o povo não tem ânimo, o povo não tem força. Mas nesse momento, o rei olha para Neemias e diz: o que eu posso fazer por você? O que tiver ao meu alcance, eu vou te ajudar. Agora aprendo mais uma coisa com Neemias, que ele contando para o rei, ele contando a sua dificuldade, o rei ele toma uma atitude de ajudá-lo. Às vezes esquecemos de contar em mínimos detalhes para o Senhor aquilo que nós passamos. Temos que contar às vezes em mínimos detalhes para eles saber o que está passando na nossa vida. Mas irmão, Deus conhece nossa vida, sim, Ele conhece, mas às vezes precisamos expressar a Ele, contar: Senhor, está acontecendo isso, e eu preciso do Senhor. É só o Senhor que pode mudar a minha história, é só o Senhor que pode mudar a minha vida. Sabemos disso, que só Ele que pode mudar a nossa história. Contando para Ele a nossa dificuldade, orando a Ele, buscando a Ele, tomando essa decisão, uma decisão essa de orar, buscar ao Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai responder ao nosso clamor. Então Neemias agora, ele fala com o rei, e o rei diz para ele: o que eu posso fazer por você? Então Neemias ele ora a Deus novamente e diz: Senhor, e agora? O rei perguntou para mim o que eu posso pedir a ele quer me ajudar, e eu preciso de ajuda nesse momento. Então vemos agora que a mão de Deus começa a movimentar. Depois que Neemias ora no capítulo de número 1, se você for ler, no capítulo de número 2, Deus começa a agir. Deus começa a trabalhar sobre a vida de Neemias. Que o rei olha para ele e fala: o que eu posso fazer por você? E ele responde: eu preciso de cartas que eu vou para ajudar. E reconstruo os muros de Jerusalém, porque era o sonho de Neemias, era a vontade de Neemias. Porque há tanto tempo, se nós formos ler o livro de Esdras, há tanto tempo era para esse muro estar de pé e não estava de pé. Há tanto tempo esse projeto era para estar de pé e ainda não estava de pé. Então isso doía no coração de Neemias, por saber que a sua cidade, a cidade dos seus pais, a cidade dos seus irmãos estava derrubada, e o povo estava em aflição, o povo estava em angústia. Isso doía no seu coração. Então ele toma a atitude de pedir a Deus para o capacitar, para que ele se levantasse e fosse reconstruir. Então, se você acredita, mesmo que talvez muitos não acreditem em nós, que nós não somos capazes, talvez não vamos conseguir, eu aprendi uma coisa: que nós devemos acreditar em nós mesmos, e basta Deus acreditar em nós. Se você acredita em você mesmo, e você acredita que Deus é capaz de fazer na sua vida, Ele vai fazer, como Ele vai fazer na vida de Neemias. Neemias talvez ele não era um mestre de obra para fazer uma construção tão grande como aquela. Ele não era um arquiteto para fazer uma construção como aquela. Ele não tinha experiência de obra, mas ele tinha uma capacidade de acreditar que ele era capaz e que Deus era capaz na vida dele. Ele era capaz, naquele momento, de acreditar que tudo poderia estar ao contrário para ele,
o vento poderia estar soprando do outro lado, mas Deus o levaria. Ele saberia que muitos não acreditariam nele, talvez zombassem dele, mas ele acreditaria que a obra era de Deus. E se a obra é de Deus, acontece na minha e na tua vida, seja a dificuldade que for, seja o problema que for. Sabemos que o nosso Deus, Ele é maior, Ele é grande e temível. E sabemos agora que Neemias, ele pediu cartas ao rei, e o rei lhe concedeu essas cartas. Ele pega essas cartas, ele vai para Jerusalém, ele entra em Judá, à noite ele vai ver Jerusalém, e quando ele se depara com Jerusalém, Jerusalém está derrubada, as suas portas estão queimadas a fogo, é pedra sobre pedra. Quem olhasse para aquela cidade ia dizer: para que reconstruir de novo? É pedra sobre pedra, não tem solução, não tem jeito, não tem um escape. Mas Neemias sabia que Deus estava o capacitando para fazer aquela obra. Então Deus nos capacita para que nós fazemos aquilo que nós jamais acreditamos que vamos fazer, que é o seu sonho, que é o seu projeto, porque às vezes nós mesmos nos desacreditamos de nós, mas a Bíblia diz que quando nós pensamos que estamos fracos, aí que estamos fortes, porque a alegria do Senhor é minha e a tua força. Então, se o Senhor está alegre, você está forte, porque a alegria do Senhor é minha e a tua força. Então Neemias agora, ele reuniu o povo para reconstruir. O povo que não tinha condições, o povo que não tinha esperança, o povo que não tinha força, mas o povo viu que Neemias tinha coragem e capacidade para fazer aquilo, porque há tanto tempo pessoas chegaram ali, falaram que ia fazer, que ia acontecer, mas não aconteceu. Mas nesse momento, agora Neemias chega para fazer aquilo que há tanto tempo era para ter feito, era para ter acontecido. Então o povo olha para Neemias e vê coragem em Neemias, e lá começa a ajudar Neemias no capítulo número 3, cada um consagra na frente da sua casa o muro de Jerusalém. E nessa trajetória, nesse projeto, agora começa o levante de pessoas que vão ser citadas aqui nesse livro, como Sanbalaque, o Horonita e Tobias, que se levantam contra Neemias e diz: por que você vai reconstruir? Você pensa que é capaz? Aí o povo chega até Neemias e diz: por que você vai fazer, Neemias? Sanbalaque e Tobias vai vir aí e vai nos matar. Só que Neemias responde: crê no Senhor somente. Neemias não se intimidou. O que o inimigo da nossa alma quer, o que as nossas dificuldades quer que aconteça na nossa vida, os problemas, é para nos intimidar a parar, e desistir de sonhar e de acreditar. Por isso que às vezes temos as recaídas, mas se nós pararmos para pensar só em recaídas, nós paramos e desistimos. Temos que saber que tem recaída, temos os nossos altos e baixos, mas sabemos que o Senhor, Ele pega na nossa mão e nos levanta. Ele faz acontecer o milagre sobre nós. Então Neemias não se intimidou com a palavra de Sanbalaque, e ele continua a obra. Aí agora no capítulo número 4, Sanbalaque e Tobias se levantam de novo e vai dizer: agora nós vai levantar o exército de Sarepta, e vamos matar todo mundo, vamos acabar com a obra. A Bíblia diz que os muros estavam pela metade, e Sanbalaque queria acabar com a obra. Eles queriam acabar com o sonho da vida de Neemias. Só que a notícia chegou em Neemias de novo. Por que a notícia chegou? Para intimidar Neemias. Queriam intimidar Neemias para ver se Neemias parasse, para ver se Neemias desistia, virava as costas e ia embora. Mas Neemias de novo ele diz: crê no Senhor somente. O povo chegou aflito em Neemias, diz: Neemias, eles vão nos matar, nós vamos morrer aqui. Mas a Bíblia diz que Neemias disse para o povo: crê no Senhor somente, crê no Senhor somente. Se Ele nos trouxe aqui, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Se você crê e acredita, tem fé, e Ele disse que vai acontecer, fica tranquilo, acredita nele, crê no Senhor somente. Ele vai fazer o impossível e o possível sobre a sua vida. Então Neemias nesse momento, agora ele faz uma assembleia,
E nessa assembleia, nessa reunião, ele fala para o povo se preparar, mesmo sabendo que Deus ia fazer o milagre, Deus era capaz, tudo e tal. Mas ele prepara uma reunião para preparar o povo. Se Sanbalat e Tobias viessem com o exército, eles estavam prontos para lutar. Então ele disse: se Sanbalat e Tobias virem, nós vamos estar prontos, nós não vamos morrer. Devemos estar prontos a qualquer hora, a qualquer momento, porque sonhamos, planejamos, sonhos, projetos, tudo na nossa vida, tudo isso é bom. Mas devemos parar e analisar que no mesmo tempo que planejamos os nossos sonhos, os nossos projetos, pessoas talvez vão tentar impedir disso acontecer. Vão ter provações, dificuldades, para que tudo isso pare de acontecer. E se nós não estivermos preparados, vamos desistir de sonhar, vamos desistir de planejar, de projetar. Mas se nós estivermos preparados, confiando em Deus, porque a preparação é confiança no Senhor. A preparação é confiança no Senhor. Se preparando, confiando em Deus, acreditando que Ele é capaz, vai acontecer. Mas se nós sonharmos e deixar de acreditar, só sonhar, só planejar, sabendo que só Deus, o Senhor, Ele é capaz de fazer, porque nós não conseguimos fazer com as nossas próprias mãos. Problemas às vezes nós não conseguimos resolver, dificuldades às vezes nós não conseguimos resolver, provações às vezes nós não conseguimos resolver. Às vezes só Deus é capaz de fazer. Então por isso que nós temos que crer, colocar nossa confiança em Deus, porque a Babilônia entrou em Jerusalém porque o povo perdeu a confiança em Deus. Deus falou com o povo e disse: eu vou fazer uma grande obra, eu vou entrar na casa do Senhor. Mas o povo diz que tirou sarro do profeta que profetizou e disse no intermédio de Deus, e o povo não deu crédito à voz de Deus. Então por isso que nesse momento o povo, não dando crédito à voz de Deus, perdeu a confiança em Deus, perdeu o crédito em Deus. Então para eles Deus já não existia, não adoravam mais a Deus, não ao Senhor mais. Então nesse momento a Babilônia entra em ação para destruir, matar, acabar com o sonho e projeto. Mas aqui Neemias se levanta para realizar esse projeto, realizar esse sonho. E nesse momento Neemias está pronto. Ele põe cada um com suas espadas, trabalhando, mas com a espada na mão, construindo, põe guardas à noite, para que se Sanbalat e Tobias viesse, não acabasse com o sonho dele, não acabasse com o projeto dele. Tudo na nossa vida tem o nosso projeto, tem o nosso sonho, tem, mas na nossa frente tem que ter uma barreira. Que barreira é essa? A barreira se chama Jesus, o nosso Senhor, que nos protege e nos guarda. Tem que colocar Ele na nossa frente, Ele tem que ser o nosso piloto, Ele tem que estar na direção, Ele que tem que controlar a nossa vida, para que quando as flechas dos inimigos vierem contra nós, Ele nos proteja, Ele esteja ali para nos proteger, e nós o adoraremos. Então Neemias, ele prepara esse povo para que se Sanbalat e Tobias viesse, ele estivesse pronto. E agora no capítulo de número 6, para me finalizar aqui, a Bíblia vai dizer que Sanbalat e Tobias vai falar para Neemias descer para conversar, vamos criar uma amizade. Mas Sanbalat e Tobias não queriam acabar com a obra, não queriam acabar com o sonho, e agora chama Neemias para conversar. Aí Neemias estranha, e ele, nesse momento, ele estranha essa conversa, esse diálogo, e ele vai dizer: certamente eles estão querendo me matar. Mas Neemias vai dizer que ele não poderia descer porque ele estava numa grande obra, e aquela obra não poderia parar. O que Deus tem na minha e na tua vida é grande, como Neemias já disse, que ele estava numa grande obra. O que Deus tem para a nossa vida é grande, é aquilo que os olhos não viram ainda, os ouvidos não ouviram ainda, e aquilo que não desceu no coração é aquilo que Deus tem para nós. Porque não foi à toa que o nosso Cristo, o nosso Senhor, morreu na cruz do Calvário. Não foi à toa. Ele morreu por uma boa causa, para que eu e você o adorasse, para que eu e você estivesse nesse momento respirando esse ar puro,
andando, caminhando, tendo uma boa família, tendo um bom trabalho, uma boa casa. Por quê? Para que você estivesse aqui sabendo que Ele é a base de tudo. Ele é a base da nossa vida. Ele é a base do sonho, Ele é a base do projeto. Então a decisão desse homem chamado Neemias, a decisão dele foi de orar, acreditar que Deus poderia fazer um milagre sobre a vida dele, a vida do povo de Judá e sobre o povo de Jerusalém. E finalizando agora, no capítulo de número 6, vai dizer que em 52 dias, o próprio Neemias disse que em 52 dias finalizou-se a obra, acabou-se a obra. Agora pare e analise comigo uma conclusão final. Neemias orou, sonhou, planejou, se levantou, foi. O que aconteceu? Teve levantes. No mesmo tempo que Neemias sonhava, planejava, houve levantes de pessoas que pensavam ao contrário, queriam derrubar o sonho de Neemias. E não é assim, não é diferente na nossa vida. Sonhamos, planejamos e pessoas querem acabar com o nosso sonho, nosso projeto. Mas devemos confiar no Senhor, como Neemias fez. Confia no Senhor somente. Pronto. Se Ele disse que vai fazer, acabou. Vai acontecer. E em 52 dias a Bíblia diz que os muros de Jerusalém estavam de pé. E é assim que Deus vai fazer na nossa vida. Fique com essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Tá? Não se esqueça. A decisão que tomamos agora, decisão essa, eu não sei que você vai tomar. Qualquer decisão que tomemos vai fluir lá na frente. Porque o que nós plantamos agora, vamos colher. Se você plantar uma decisão boa, a decisão boa vai fluir lá na frente e você vai ver resultado daquilo que você talvez esperou. Mas talvez se você tomar uma decisão errada, a decisão que você não esperava, vai fluir algo de errado lá na frente que você também nunca esperou. A decisão que talvez você nunca planejou vai acontecer lá na frente. Então tome a decisão. Tome uma decisão certa. Pense, se analise, veja qual decisão você vai tomar. Decisão essa que pode mudar a sua vida futuramente, pode mudar a sua vida daqui para frente, tá bom? Deus te abençoe, guarde essa palavra. Amém. Senhor Deus e Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus, mais uma vez. Obrigado, Deus querido, por esse ajuntamento. Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade. Obrigado, Deus querido, pela mensagem do Malaquias, que vem de encontro ao nosso coração, Deus querido, que de fato devemos analisar e pensar antes de tomar as decisões, porque elas realmente, Deus querido, vão aparecer lá na frente os resultados, Pai. Então dá essa sensibilidade dentro do nosso coração, para que a gente consiga compreender aquilo que o Senhor quer e tem para a nossa vida, para que a gente tome, pelo menos a maioria das vezes, as decisões acertadas, Pai querido. Coloco diante do Senhor esse momento, agradecendo pela vida do Malaquias, continua abençoando ele, Pai, nessa caminhada, que ele continue, Senhor Deus querido, sendo essa pessoa fiel ao Senhor, e que a caminhada dele também possa ser, Pai querido, sempre de decisões acertadas, como tem sido até aqui, Pai. Deixo diante de Ti, te agradecendo, Pai, pedindo ao Senhor para que continue abençoando esse nosso restante de semana, no nome de Jesus, amém, Senhor.